Bem-vindos ao nosso canal do YouTube para tratar um pouco de psicanálise cotidiano, né? Tratando alguns temas que a gente tem como possibilidade de fazer um diálogo pequeno com a psicanálise. E nesse vídeo eu queria abordar a questão dos animais, né, domésticos. Recentemente, o Tribunal de São Paulo definiu que a competência para julgar casos em que há uma disputa sobre um animal de estimação, por exemplo, após a separação de um casal, é da competência da vara de família, né? E isso por analogia ao filho, não é? Justamente porque esse animal de estimação foi adquirido com um fim de afeto, com a finalidade de afeto, né? Eu estou pegando essa decisão e essa questão, que já é antiga, já existe uma questão aí discutida há anos e ainda tem algumas definições e outras questões a serem discutidas, para a gente falar um pouquinho disso que hoje se chama de mãe de pet, né? Bom, a primeira coisa a ser destacada aí nessa questão, e a partir do caso do Tribunal de São Paulo, é como que o afeto tem se tornado um valor jurídico a ser protegido, né? Isso está tendo interferência em várias questões nas próprias varas de família, nas resoluções sobre as relações familiares, e não é um ponto em que eu vou entrar, porque eu acho que isso é um vídeo que diz respeito à série Psicologia Jurídica, e depois a gente pode produzi-lo. Juntamente com essa questão, que também faz parte da Psicologia Jurídica, a gente tem um fenômeno contemporâneo que é a judicialização das relações. Mas esses dois temas, seja o afeto como um valor jurídico, a judicialização, a gente vai deixar para um outro vídeo nessa outra série. Para tratar aqui, seria interessante pensar, né, como que os animais domésticos têm se colocado nesse lugar de afetividade humana. Evidente que na história não é agora que isso está acontecendo, isso sempre houve desde que há animal doméstico. A gente pode pensar assim, porque o ser humano é um ser de linguagem simbólico e afetivo, né? A questão é que contemporaneamente isso tem se tornado cada vez mais forte, num certo sentido, nas sociedades ocidentalizadas e fundamentalmente naquelas pessoas que optaram por não ter filhos, casais ou não, e naquelas pessoas que já tendo filhos e eles tendo saído de casa, começam a ter uma relação intensa e afetiva com animais de estimação. Normalmente o principal animal de estimação que é colocado aí, inclusive esse do caso de São Paulo, é o cachorro, né? O cachorro é esse principal animal de estimação e é isso que eu queria tratar. Então é interessante pensar que a diminuição dos filhos ou a lida com a sociedade ocidentalizada e urbanizada fez com que esse mercado, esse mundo dos animais de estimação se tornasse cada vez mais evidente, né? E mais forte, chegando a um ponto de provocar questões jurídicas, usando a relação de afeto. Né? O mundo humano é um mundo simbólico, é um mundo de linguagem, é um mundo do trabalho, né, da intervenção. Então os animais domésticos, hoje, e aí, por exemplo, a gente pode pegar o cachorro como um grande exemplo, é um animal que sofre dois tipos de questões humanas, assim. A primeira é justamente o trabalho humano, né? Que trabalho? O trabalho, por exemplo, de mistura de raças, da produção de raças de cachorros que são completamente inadaptadas para sobreviver na natureza ou sobreviverem sozinhas, né? Cheia de fragilidades que diz justamente uma inadaptação e que necessitam, portanto, do cuidado humano intenso, né, e prolongado. Isso é uma artificialidade interessante produzida justamente por esse mundo simbólico, né? E o outro lado é uma certa projeção no animal doméstico. Eu estou usando um termo aqui que se aproxima talvez de Freud, a ideia da projeção. A projeção no animal doméstico de certas características ou de traços humanos, que se enxerga ali por uma questão de que a formação do sujeito humano, desse eu, é uma formação que passa por essa especularidade que a gente acaba transmitindo ao animal com o qual a gente se relaciona afetivamente, ou seja, com o qual aquele animal que a gente insere na nossa
rede de trocas simbólicas, na rede de significados e na questão pulsional, evidentemente, né? Então, isso é muito interessante de perceber, porque os donos que possuem esse tipo de relação com o animal, eles acabam vendo nos animais ou percebendo ali certas demandas, certos comportamentos, certas formas de se colocar que eles entendem como praticamente humanos, né? E eles respondem a isso, eles interpretam essas demandas como se interpretasse uma demanda humana. E isso, na verdade, é uma questão que a gente poderia localizar assim, muito imaginária, né? Justamente porque ele continua sendo um animal. Ele tem toda uma particularidade, ele tem toda uma relação específica com aquela pessoa, mas ele continua sendo um animal, por exemplo, que não possui linguagem, né? Um ser humano, a relação de um ser humano com outro ser humano passa justamente pela linguagem, pela questão do sentido, da construção de um possível significado, do que quer dizer isso, aquilo. Com o animal isso também acontece, mas é muito frágil, não existe a possibilidade dessa construção dessa relação tão significativa assim, né? Porque não há essa troca necessariamente simbólica, né? Então, a gente pode ver essa questão de uma projeção, que eu estou chamando aqui, por exemplo, no fato que aconteceu há algum tempo atrás, que foi a invasão de um laboratório por um grupo que se intitulava como Grupo de Direito dos Animais, né, de proteção aos animais, um laboratório que utilizava animais para experiências com química, agora não me lembro se são cosméticos ou medicamentos, eu acho que são cosméticos, e ele libertou os animais que estavam lá, mas libertou os cachorros que eram usados na experiência, não libertou os ratos ficaram lá, né? Se a gente pensa em termos de animais, ou de proteção aos direitos dos animais, tanto os ratos quanto os cachorros mereceriam essa liberdade, esse cuidado, essa proteção. No entanto, foram os cachorros que foram protegidos e não os ratos. Quer dizer, há aí uma questão de se ver naquele animal uma certa proximidade maior com o humano, que faz com que eu me sensibilize a partir dessa visão que, na verdade, é a gente que tem, né? Por diversas características que o animal pode ter também, né? Então ele possui uma relação que a gente interpreta como afetiva e a gente projeta ali humano. Parece que, na verdade, quanto mais expressivo for o animal, mais a gente tem tendência a humanizá-lo, né? A ver ali alguma coisa, um traço humano, né? Então, o cachorro, por exemplo, é um animal que se expressa muito, né? É um animal que quer proximidade, que demanda atenção. Então, normalmente, assim, quanto mais expressivo o animal, mais a gente tende a entendê-lo ou visualizá-lo ou incluí-lo nesse mundo humano. Tanto que os animais domésticos, eles possuem formas de se comportar que são extremamente diferenciadas dos animais silvestres ou selvagens, justamente porque eles estão em contato com o mundo humano o tempo todo. Eles sofrem uma certa ação desse mundo humano, que é da demanda, que é das questões colocadas aí. Claro que existem algumas histórias relativas a animais, a relação com os donos, que são extremamente bonitas, interessantes, né? Como aquela que virou o filme do cachorro que todo dia acompanhava o dono até uma estação de trem e depois ficava ali esperando que ele retornasse, né? Até que esse dono morreu, né, numa das idas que ele foi ao trabalho, e o cachorro permaneceu ali até o resto da vida, até morrer também, esperando o dono. Tem uma estátua dele e tal. Uma história bonita. Quantas histórias são outras de relações afetivas e de cumplicidade e tal. Mas isso tudo só indica a força desse mundo humano simbólico que afetivamente interfere no animal, né? Então é muito interessante pensar que a pessoa que opta, por exemplo, por ter um animal de estimação e não um filho, e aqui não há nenhum julgamento a respeito disso, isso são escolhas a ser feitas, mas é uma pessoa que, por exemplo, não vai ter que lidar com justamente o sujeito que vai aparecer no filho, esse sujeito de desejo, esse sujeito que confronta, esse sujeito que quer se afirmar, né? Esse sujeito que demanda as coisas e demanda na linguagem, demanda no mal entendido da linguagem, né? E que demanda muito mais, né? Então é como se a renúncia, para a renúncia pulsional que é preciso ter para cuidar de um filho é muito diferente da renúncia que se tem que ter para cuidar de um animal. Evidentemente que há quem aproxime isso muito, mas ela é diferenciada, né? Então, o que acontece com um animal de estimação?
num certo sentido, e essa que eu acho que é a grande questão, ele não coloca em questão o amor, né? A relação de amor que pode haver ali, ela não está em questão, né? Tanto que o que se faz, ou como se responde a um animal doméstico, é muito diferente de como se responde, por exemplo, a uma criança, né? No sentido de que se houve uma rebeldia, se houve alguma coisa a ser corrigida ou punida, a forma como se faz, a linguagem utilizada, o que isso pode significar, é muito diferente de um animal que você vai treinar ou que você vai condicionar, não é? São termos que a gente pode usar para os animais. E o ser humano não, ele vai ter que entrar nesse circuito simbólico da culpa, da punição, da possibilidade de retribuição, do entender o dever, do entender o correto e de manejar o seu próprio desejo, né? Então é muito distinto, mas é muito interessante como as pessoas projetam nos animais e estabelecem relações afetivas à medida que, de certa forma, humanizam, entre aspas, esses animais. Talvez por isso esse termo hoje, mãe de pet ou pai de pet, né? É apenas um comentário, uma reflexão. Vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links a respeito do que eu citei aqui. E se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe seu comentário e até a próxima.